Shavua Tov, nesse começo de semana, aonde eu quero falar com você de um dos temas mais polêmicos da Bíblia judaica. Que relação era essa que existia entre o rei Davi e Jonatas? Ou em hebraico, o rei Davi, David Amelech e Jonatan. Bom, fique preparado para ouvir algumas bombas durante essa aula e acabar com certos mitos que pode ser que ainda existem dentro de você. Antes disso, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar e, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para receber dezenas e centenas de vídeos ao longo do tempo com conteúdo gratuito e maravilhoso. Então, bora estudar Torá. Bom, a gente está acostumado, na Torá, a ver que quando alguém ama alguém, a gente normalmente vê um homem amando uma mulher. Claro que amigos podem se amar, amigas podem se amar, mas não é tão comum a gente ver linguagens assim na Torá. E a gente vê então que Davi amou Jonatas e Jonatan. E aí começa o mito. Será que eles eram homossexuais? Será que eles tinham uma relação homossexual? Então primeiro é muito importante a gente destrinchar. Quando a Torá quer falar de um amor que tem a ver com relação sexual, está escrito Yadá. Um conheceu, soube o outro. Soube no nível mais profundo, como Adão conheceu a Eva. Em vários casais, sexualidade. Ou, ainda, quando a Torá fala Metzahek, um brincava carinhosamente com o outro, também está querendo falar da questão sexual, ou um deitou com o outro, também tem a área sexual. Amou, é normal. Quando fala e Deus amou o homem e o homem amou a Deus, não está tendo relação sexual. Quando fala de familiares que se amam, não tem amor, é uma questão sexual. Quando está escrito que o rei Saul, que é o pai dos Jonatas, pai de Jonatan, está escrito que eles se amavam e eram amados e doces. Também, obviamente, não está falando de relação entre pai e filho, a não ser de amor, normal. A mesma coisa aqui. Quando você usa a palavra amou, apenas está dizendo amor. Amor, no sentido de gostar. No inglês, existe uma questão de amor que é love. Só que quando você fala que você vai amar, muitas vezes no inglês, de alguma forma, você usa como to make love, fazer amor. Isso não existe no hebraico, mas existe no inglês. Por exemplo, você fala eu vou tomar banho em português, em inglês também, to take shower. Se você fala em hebraico, eu vou tomar o banho, a pessoa vai dizer, vai levar o banho para onde? Você simplesmente fala eu me banharei. Certas estruturas de palavra, verbais, ramificações, não existem em outros lugares. E aí, o hebraico, quando muitas vezes a pessoa traduz, muitas pessoas colocaram como ter amor, fazer amor, o que jamais está escrito na Bíblia. Está escrito que o rei Davi amou a Jonatas. E o Jonatas também amou o rei Davi. Por quê? Jonatas sabia que ele poderia ser o rei. Ele era o filho do rei Saul. E quando ele viu que o rei Saul queria matar o rei Davi, ele poderia simplesmente fazer uma coisa em hebraico, leurida tacherev, descer a espada. E ele não aceitou fazer isso. E mesmo sabendo que o pai queria fazer isso, ele protegia o rei Davi. Porque ele sabia que o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Ou seja, foi escolhido por Hashem. E ele abdicou do reinado dele. Para no final das contas, o rei Davi ser o rei. E aí quando Jonatas morre, ao sair para uma guerra junto com o rei Saul, o rei Davi sofre muito, porque para ele é como um irmão. E é verdade que tem uma frase talvez mais polêmica ainda, onde fala que o amor que o rei Davi tinha por Jonatas era maior do que um amor que um homem tem por outra mulher. Por quê? Porque a Ética dos Pais, que é um outro livro da Torá Oral, diz qual é o amor que não deve depender uma coisa que a gente não deve ter interesse nenhum, é o do rei Davi com Jonatas. O amor que existe entre um marido e uma esposa, ele naturalmente tem um interesse. Naturalmente, você faz uma ketubá, você tem um documento. Eu tenho que te dar isso, eu tenho que te pagar isso, eu tenho que te sustentar. Se Deus me livre eu fazer besteira, eu tenho que te pagar uma multa. E a mulher com o homem, e o homem com a mulher. Entre amigos não tem isso. Entre amigos, se existe um lado irmão, não tem documento, não tem interesse. Acabou acontecendo. Já um casamento, você começa com interesse e depois você normalmente ama profundamente, e aí você não pensa mais em detalhes. Então a Torá está querendo dizer de uma profundidade espiritual. E outra, pessoal, qual seria o sentido da Torá
abraçar uma relação homossexual que é completamente proibida pela Torá e dizer que o rei Davi é um justo. Não faz sentido ele ser um justo, andar no caminho de Hashem, ser o rei mais amado por Hashem, e ele ter uma relação homossexual que a Torá proíbe e diz que é uma abominação. Não faria nenhum sentido. Deus estaria se contradizendo, e Deus não é homem para que minta, como está escrito nos profetas, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso acontece só em outras religiões que tentam humanizar a Torá para puxar um telhadinho para uma outra religião. A Torá deixa claro, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Rei Davi e Jonatas tinham um amor literalmente de irmãos, como muitos de nós temos ao longo da nossa vida com a própria família ou até com pessoas que nem conhecíamos e tornaram-se como irmãos de coração. Vai Torá, que a gente dê uma semana maravilhosa e aproveita o embalo e já se inscreve aqui no nosso plano de assinatura toracomvocê.org, mais de 300 aulas, curso novo todo mês, pergunta direta ao Rabino, tudo de bom, por menos de R$2 por dia. Você não tem mais desculpa para crescer espiritualmente e, em seguida, bastante também materialmente. Vai Torá, tudo de bom e até a próxima!